Nós estamos novamente num espaço muito agradável que nos convida à oração, à reflexão. E nós estamos aqui pertinho do mosteiro. Esse mosteiro ele foi construído em 1922 por um grupo de jesuítas que saíram de Portugal, expulsos pela Revolução dos Cravos. E aqui esses padres traziam sonhos, desejo de evangelização no coração. Quando chegaram aqui, eles decidiram, neste lugar, construir essa casa que tinha uma finalidade: formar jovens a serviço do reino de Deus. Muitas gerações passaram por essa escola e foram marcados para sempre por uma educação de qualidade, por uma espiritualidade inspirada na espiritualidade de Santo Inácio. Eu queria te convidar, meu irmão e minha irmã, para a gente refletir um pouquinho sobre essa espiritualidade. O que significa a espiritualidade inaciana? A espiritualidade inaciana é fruto da experiência de Santo Inácio de Loyola. Inácio de Loyola deixou escrito um livrinho chamado Exercícios Espirituais. E neste livro ele retrata todo o seu processo de busca, de encontro de Deus e da sua vontade. O livro dos Exercícios Espirituais retrata uma experiência que Inácio tem do seu encontro com Deus, em descobrir a sua vontade, o seu projeto de vida. E esse livrinho ele deixou como legado para tantos jesuítas e leigos, buscadores de Deus, desejosos de Deus. Foi essa espiritualidade que motivou, incentivou, animou todos esses padres que tiveram esta ousadia de construir toda esta obra de evangelização e de educação. Na vida do jesuíta e do leigo inaciano, a espiritualidade é o alicerce, onde ele constrói todos os seus valores, toda a sua missão, todo o seu desejo de buscar a Deus. Sem um alicerce seguro, a construção não está edificada. Ela corre o perigo de, em momentos de dificuldades e tempestade, cair. Eu quero convidar a você para a gente refletir sobre alguns pontos da espiritualidade inaciana. O primeiro ponto que Santo Inácio nos pede é encontrar Deus em tudo. Olha que coisa interessante. Somente aqueles que estão com os olhos abertos e o coração dilatados são capazes de perceber a ação de Deus. Deus nos surpreende em cada manifestação. Encontrar Deus em todas as coisas significa perceber a ação de Deus no momento da tristeza, da alegria, em situações que a gente não compreende. Esse Deus nunca nos abandona, Ele se deixa encontrar. Não só se deixa encontrar, como se deixa saborear. Então Inácio dizia, onde quer que nós estejamos, nós podemos encontrar Deus. Não é só dentro da igreja, não é só no seu quarto, mas em toda a realidade. Toda a realidade está povoada da presença de Deus, mas só percebe aquele que tem um olhar e o coração atentos. A segunda característica, Santo Inácio nos pede a sermos contemplativos na ação. Não só oração, mas ação.
Uma oração que não leva a se comprometer com o outro, a desejar que o mundo seja mais humano, mais fraterno, alguma coisa está errada. Santo Inácio dizia que todo jesuíta, todo leigo deveria ser aquele que reza, mas age. Onde reza e serve, onde ama e serve. Contemplando a vida de Jesus, nós vamos perceber isso que Santo Inácio nos pede. Um homem de oração, mas também um homem de ação. E eu te pergunto, você é um contemplativo na ação? Você consegue rezar e agir? Ou você só está na oração e teus braços estão às vezes cruzados diante de uma realidade que te pede braços abertos e coração dilatado? Terceira característica da espiritualidade inaciana é enxergar o mundo com os olhos e com o coração de Deus. Quando a gente enxerga o mundo com os olhos e com o coração de Deus, a gente não desiste com facilidade. A gente não fica na murmuração. A gente é capaz de sonhar, a gente é capaz de acreditar e a gente é capaz de transformar. Olhar o mundo com os olhos e o coração de Deus significa um olhar misericordioso diante do sofrimento de tantas pessoas. Olhar para si e olhar para os outros como Deus nos olha e como Deus olha também os outros. E quando a gente põe o coração perto do sofrimento do outro, a gente se torna misericordioso, porque é assim que Deus nos faz. Você é capaz de olhar o mundo com os olhos e o coração de Deus? Você é capaz de olhar os teus familiares com os olhos e com o coração de Deus? O quarto ponto é desejar liberdade e desapego. O que nos faz sofrer é o nosso apego. Todo apego é causa de sofrimento, porque onde tem um coração apegado, tem um coração submisso. Você fica submisso ao apego que você cria. A verdadeira liberdade interior acontece quando você é capaz de se libertar dos seus apegos. Nenhuma pessoa apegada é livre. Às vezes a gente acha que liberdade é fazer tudo que vem ao nosso encontro. Pelo contrário, esse é o pior escravo. Porque não existe escravidão maior do que aquele que é escravo dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e das suas emoções. Você é livre. Você sabe controlar as suas emoções, os seus pensamentos, ou você se deixa levar por eles? Há pessoas que dizem que são livres porque podem fazer tudo. Não é essa liberdade. A liberdade cristã é aquela liberdade com discernimento. Liberdade com responsabilidade, com cuidado, sendo senhor de si e não escravo de si e das suas vontades e emoções. Eu te faço uma pergunta. Diante das coisas criadas, você é apegado ou livre? Por quê? Tem muita gente que ama as coisas e se desfaz das pessoas. As pessoas foram feitas para a gente amar e as coisas para a gente usar com discernimento. Mas tem gente que ama as coisas e despreza as pessoas. Isso não é cristão, não é uma pessoa livre, é uma pessoa escrava de coisa. Porque quando a gente não é livre interiormente, a gente procura escravidões fora. Quando a gente não se preenche interiormente, a gente procura se preencher de coisas e coisas não nos preenchem. Quem nos preenche é essa liberdade interior que o Espírito de Deus nos suscita. Peça ao Senhor, nesse momento, essa graça, dessa liberdade interior. Liberdade interior de ser senhor de si e não escravo de si
e nem da escravos das coisas. Em poucas palavras, a espiritualidade inaciana nos ajuda, primeiro, a encontrarmos Deus em todas as coisas. Um olhar atento, um olhar orante, um olhar comprometido. Segundo, tornar-se um contemplativo na ação. Fazer da sua oração uma ação e da sua ação uma oração. O terceiro ponto, enxergar o mundo com os olhos e o coração de Deus. Me diz como é que você olha o mundo, que eu vou te dizer a tua capacidade de se comprometer com ele. Porque quando a gente coloca o coração perto das coisas que a gente ama e que a gente contempla, a gente vai sempre se comprometer e vamos também dar tempo. O quarto ponto é desejar a liberdade e o desapego. Ser livre, livre para servir, livre para amar, livre para se comprometer com o mundo mais humano e mais fraterno. Foi para essa liberdade que Cristo nos chamou e nos libertou. Então, meu irmão e minha irmã, que desça sobre você, desça sobre o seu dia, sobre seus projetos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica com Deus.